tarde a todos. Vamos dar início à nossa web aula. Hoje nós vamos tratar o assunto sobre dimensionamento e detalhamento de lajes. Então, o dimensionamento e detalhamento em lajes, nós podemos dividir em 4 etapas, né? Etapa A, B, C e D, né? Sendo que a primeira etapa, né, seria a situação de definição dos dados do edifício, definição dos dados do modelador estrutural, ajuste e definição dos critérios de projeto e critério de desenho. Então, fazendo a parte da etapa A criação dos dados do edifício e a escolha do modelo, né? Nós estamos trabalhando aí com o modelo 6, né? Mas poderíamos estar trabalhando tranquilamente nesse projeto no modelo 4 também. Então, aqui, na edição dos dados do edifício, cada um dos pavimentos ganha o modelo estrutural, né, de grelha de lajes planas, nesse nosso conhecido projeto CTTQS. E nos dados da laje, no modelador estrutural, nós definimos então que as lajes serão discretizadas por grelha. Esse já é a definição default, né? E aí alguns critérios de projeto e critério de desenho que podem ser alterados e ajustados conforme o projetista pretender personalizá-los. Aí também é critério de projeto, fazendo parte da etapa A. E aí a etapa B já seria processamento. Então vamos recapitular aqui, inicialmente, edição dos dados do edifício, né? Definição dos dados gerais, escolha do modelo, no caso nós estamos trabalhando com o modelo 4, no CTTQS, modelo 6. Né? Cada um dos pavimentos tem a definição de grelha de lajes planas, porque são lajes maciças, né? E no modelador estrutural, aqui no modelador estrutural, os dados da laje, né? Essa nossa laje nós definimos com a seção de 15 cm de espessura, direção principal 0, né? Seção, e aqui modelo, grelha, nós temos sim discretizar a laje como grelha. Então essa é a etapa A, a etapa de lançamento de dados, né? A etapa B já é parte do processamento. Então o processamento pode ser local no pavimento ou global. A diferença é que local no pavimento contempla apenas os esforços de cargas verticais, né? E no processamento global, ele vai contemplar o edifício como um todo, né? Ou seja, pode inclusive aparecer forças normais na própria laje, né? Em função da geometria, da altura e das cargas na edificação. Então, nesse nosso exemplo, está processado como modelo 6, né? E aí já foi executado. Esse projeto que nós temos aqui já está processado, né? Então, o processamento, como eu disse há pouco, né, pode ser feito com um processamento localizado no pavimento, que seria processar a extração gráfica dos dados do modelador estrutural, com o ícone do formas acionado, e com o ícone do grelha acionado, processaríamos então o processamento e a geração do modelo de grelha. Então, esse aqui é um que se encaixa bem no modelo 4, né, e pode se encaixar num processamento parcial, né? Num estudo inicial, quando estudamos no modelo 6. O ideal seria ter todos os pavimentos definidos e acionar o processamento global, como foi feito nesse nosso projeto aqui. Aí, com o final da etapa B, que é o processamento, já entramos então na etapa C, que é a edição dos esforços, né? Então, estudo com os esforços sobre as lajes e aí, consequentemente, o detalhamento das lajes utilizando a ferramenta que é a edição rápida de armadura. Então, o editor esforço de armadura ou edição rápida de armadura, nós acessamos a visualização dessa ferramenta, podemos sincronizar com a visualização do visualizador espacial do grelha ou do porte espacial, e aí teríamos então condições de análise dos esforços solicitantes e condições de detalhamento dessa laje. Então, vamos aí na prática, né, como que se dá isso. Podemos escolher um pavimento, vamos escolher aqui, por exemplo, o pavimento tipo 3A5. Então, podemos acionar a barra, o ícone de lajes, e acionar a edição rápida de armadura ou o editor de esforço de armadura do CAD lajes. Então, quando nós estamos aqui, nós temos possibilidade, então, de ajustar o detalhamento, né? Aqui, em função dos critérios de projeto, critério de homogenização, as faixas estão homogenizadas, e eu vou explodir essas faixas aqui apenas para esclarecer melhor o que está acontecendo, né? Então, nós temos aqui cada uma das barras do modelo de grelha
é gerado uma faixa aqui no editor de esforço, ou na edição rápida de armadura. Então, voltando aqui ao gerenciador, nós podemos acionar o ícone do grelha e acionar, então, a visualização do estado limite último. Então, aqui no visualizador do grelha, entramos no pavimento tipo 3 a 5, então podemos selecionar aqui os pavimentos. Vamos selecionar aqui só um dos pavimentos, né? No pavimento tipo 3, para ficar mais fácil a visualização. Então, aqui temos como visualizar a barra. Então, cada uma dessas barras, vamos entrar aqui no parâmetro de visualização, e vamos desligar as barras nas direções secundárias. E aí ficamos apenas com as barras nas direções principais aqui, para ilustrar, né? E aí podemos identificar qual é o esforço de solicitação em cada uma das barras. E aí podemos sincronizar aqui com o editor de esforço de armadura, ou edição rápida de armadura do Lages, e visualizar, né? Aqui está o esforço está por metro, vamos visualizar o esforço por barra. Então dá para entender direitinho que a cada faixa aqui, né? Por cada área de influência do modelo de grelha, eu tenho uma faixa correspondente. Então, eu tenho aqui nessa faixa, por exemplo, um pico de momento positivo no torno de 1.04, 1.09, 1.06, né? A mesma faixa eu encontro aqui. Então, para cada faixa nossa, que tem 35 centímetros de largura lá do modelo de grelha, definido nos critérios de projeto de grelha, inclusive, foi gerada uma faixa com a mesma largura e o esforço correspondente. Então, eu tenho um AS para cada faixa. Então, o trabalho aqui é homogeneizar essas faixas, né? Então, eu poderia homogeneizar todas as faixas por qualquer uma delas e utilizar uma média ponderada, né? Então, tem um detalhamento pela média ponderada, ou então, vamos explodir novamente, fazer uma homogeneização por trechos da laje. Essa nossa laje é uma laje relativamente comprida, né? Então, seria bastante interessante nesse caso, ó, vamos homogeneizar aqui a região de pico, né? Que é o fio de 12,5 a cada 12,5. Então, nessa região de pico, nós vamos trabalhar com a armadura máxima. Agora, nessa região secundária aqui, nós podemos trabalhar, né, utilizando a mesma bitola, mas um espaçamento diferente, né? Então, vou usar o mesmo fio de 12,5 a cada 20, ó. Então, eu tenho 3 faixas de detalhamento. Eu passo a ter, então, 3 faixas de detalhamento. E, dessa maneira, eu tenho como viabilizar o detalhamento. Então, homogeneizando 3 faixas de detalhamento, a região central com fio de 12,5 a cada 12,5 e as regiões periféricas aí com fio de 12,5 a cada 20. Nessa região aqui, as demais lajes do projeto, né, eu tenho como também explodir as faixas e visualizar como foi homogeneizado, né? E o caso aqui é a armadura mínima, né? Então eu posso homogeneizar por qualquer uma delas, né? Que não vai mudar em nada o detalhamento. Aqui eu tenho uma faixinha de pico que eu devo excluir essa faixinha, né? E assim, então, as faixas estão homogeneizadas na direção principal. Na direção secundária, eu também tenho as faixas. Aqui, né, nessa direção é a armadura mínima, então tranquilo também, né? Então, aqui eu já tenho, então, a homogeneização das faixas realizada com relação ao esforço de momento positivo. Se eu selecionar a direção principal e selecionar agora negativo, né, eu posso perceber que as faixas já estão homogeneizadas em função da configuração dos critérios de projeto. E nessa região central aqui, ó, ele pegou um detalhamento e está dizendo aqui que não pôde detalhar a armadura, né? Então vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Vamos desabilitar aqui as faixas e vamos ligar a visualização dos diagramas, né? Então ele está tomando aqui nessa região um pico de esforço que já é dentro do pilar, ó. Então, de esforço na ordem de 1.53 aqui nessa região e aqui na região, então eu teria esforços aqui na região de detalhamento muito menor do que menos 1.53, mas ele pegou o pico, né? Então, se nós visualizarmos aqui o visualizador do grelha, nessa região, ó, a ordem do momento aqui é em torno de menos 1.1
na ordem de -1, e não -1,53, como ele está pegando lá no pico do diagrama, né? Então, nós podemos selecionar aqui essas faixas, né? Vamos voltar à edição das faixas, e vamos, então, eliminar essas faixas aqui, ó, que são faixas de pico, e podemos armar aí para a ordem de -0,3 ou -1, enfim, o 6,3 a cada 12 aqui vai ficar bem detalhado, né? Então vamos esticar essa faixa para cá, até aqui, essa outra até aqui, e vamos então eliminar essas faixas. Então passamos a uniformização dos esforços para essa faixa aqui. Nessa direção, na outra direção, do negativo. Aí podemos perceber aqui que eu tenho faixas sobrepostas, né? Então nós poderíamos tentar um detalhamento aí mais ajustado, né? De eliminar essa faixa aqui, eliminar essas faixas também, levar esse detalhamento dessa ponta até aqui e alterar o comprimento dessas faixas apenas cobrindo a região de detalhamento, né? E aí partir para o detalhamento das faixas, né? Voltar ao positivo, né? Que nós já homogeneizamos as duas direções, e partir para o detalhamento das faixas. Mandar calcular todas as armaduras. E agora então eu tenho, se eu desabilitar a visualização das faixas e habilitar a visualização da armadura, eu tenho detalhamento, né? Para as faixas de fio de 12,5 a cada 20, depois a região central fio de 12,5 a cada 12,5. E aqui nessa direção eu tenho uma armadura aqui complementar que eu posso eliminar, né? E ajustar o comprimento desse detalhamento até aquela faixa, até aquela barra, e eliminar essa barra aqui, né? Aqui está ok, vamos pegar a outra direção. Aqui repete também a situação, né? Vamos alterar essa faixa aqui até a localização dessa barra e eliminar essa aqui, que não faz sentido detalhar uma faixa, uma barra aí a mais, né? Bom, aqui eu tenho detalhamento separado nas direções principais e secundárias, né? Eu posso fechar o editor, salvar essas informações, editar os critérios de desenho, no caso, os critérios de desenho de lajes, e falar aqui para o programa, com relação às armaduras, não desenhar desenhos independentes por direção. Vamos colocar não aqui. Ok. E vamos voltar ao editor de esforço e armadura, ou edição rápida de armadura. Agora eu tenho a armadura principal e a secundária detalhada junto, né? Vamos utilizar uma ferramenta aqui para mover essa barra aqui, que é a armadura secundária, aqui para essa posição. Vamos fazer alguma coisa parecida com essa barra aqui e com essa barra aqui, né? Parece que ficou bom. Aqui nessa direção também tem uma barra para cada direção. Vamos ver o negativo agora, né? Desabilita o positivo, vamos habilitar o negativo. Vamos mandar ajustar o detalhamento das armaduras. E aqui está as faixas detalhadas. Aqui, em função desse pilar, então ele tem um trecho de ancoragem aqui diferente das vigas, né? Então ele está gerando uma barrinha a mais. Nós eliminamos essa barrinha também, mas só que antes nós aumentamos o comprimento dessa faixa para não faltar ferro ali, né? Agora sim, eliminamos aqui. Esse detalhamento aqui, ó. Essa armadura que está cobrindo daqui até aqui, aqui eu tenho uma barrinha a mais. Vamos eliminar. Essa outra detalhamento aqui, vamos alterar a cota da faixa. Dessa barra aqui, vamos alinhar com essa aqui. Essa aqui está detalhada daqui até aqui. Uma daqui até aqui, essa cobriu até lá. Aí eu tenho uma armadura aqui a mais também, né? Essa aqui, pronto. Aí eu tenho todo o detalhamento da minha laje coberta, né? Vamos alterar a cota da faixa. Dessa armadura aqui para cá e desse aqui para cá. Nós já vamos tirando, né, as sobreposições gráficas para chegar no detalhamento da laje, né? Então vamos mover essa armadura para cá, que é a armadura negativa aí que está detalhada
Pronto, então eu já tenho agora a armadura positiva pronta. Então vamos salvar o desenho. Assim ele salvou o arquivo de armadura positiva. E vamos salvar o desenho de armadura negativa. Eu clico aqui no botão salvar da WG e aqui no rodapé da tela ele indica que o desenho foi salvo. Então dessa maneira eu tenho os desenhos de armação e das lajes já, né? Então eu tenho o desenho de armação positiva. E aí eu já finalizei então o que seria a etapa C, né? E parto para a etapa D, que já seria o ajuste final no detalhamento, né? Então aí eu só vou tratar de eliminar, né, as sobreposições gráficas de texto, de maneira que eu possa encaminhar esse projeto para a obra, né? E esse projeto pode ser bem interpretado na obra e executado, né? Então vou eliminando as interferências gráficas. Aqui, né, como está toda essa sobreposição, eu posso indicar uma linha de chamada. E aí, então, mover lá para fora o texto desse detalhamento, né? Fazer uma outra linha de chamada aqui. E mover para fora esses textos com relação a esse detalhamento. E aí eu vou eliminando a sobreposição. Esse detalhe aqui, eu posso alterar a escala dele, né? Diminuir bastante aí, né? Que vai funcionar também. E aí puxar uma linha de cotagem aqui, ó. E eliminando as interferências gráficas, né? E aí eu vou tendo um detalhamento, né? Bem mais claro, né? De fácil interpretação. Então eu finalizo o detalhamento da melagem. Então esse é o detalhamento da armadura positiva, né? Então eu posso salvar, né? Arquivo, salvar. E eu tenho o detalhamento da armadura negativa. Aí eu teria também o mesmo trabalho, né? De eliminar essas sobreposições gráficas. Criando um desenho mais claro e evidente, né? Para ser executado e ser interpretado na obra. Então esse trabalho de ajuste e finalização dos desenhos já seria então a nossa etapa D. E aí eu teria o desenho de armadura positiva e o desenho de armadura negativa da nossa laje. Então dessa maneira, né, finalizaria esses pequenos ajustes e aí eu teria então o desenho de armadura positiva e o desenho de armadura negativa finalizado. Então as ferramentas de edição na edição rápida de armadura, ou como nós gostamos de chamar de edição de esforço de armadura, né, estão disponíveis. Então nós utilizamos ali a visualização das faixas, né? Separamos em momento positivo e negativo, direção principal e direção secundária. E aí podemos escolher a visualização dos esforços por barra ou por metro, né? E aí escolhemos entre as barras de ferramentas de armação ou de faixas ou mesmo de diagrama. E aí então temos as barras de ferramenta e com essas ferramentas utilizamos aqui recursos de mover as barras em qualquer uma das direções, utilizamos o recurso aqui de aumentar e diminuir as faixas e mesmo mover a cotagem das faixas e utilizamos também os recursos aí de detalhamento das armaduras. E aí, aqui no editor de esforço, né, podemos identificar cada uma das faixas, qual é o esforço solicitante e qual é o detalhamento. Então, quando aparece aqui a identificação da faixa, né,
essa aqui era aquela faixa homogeneizada, né? E aí com a média ponderada, então aparece aqui qual é o valor do momento definido na faixa. Então eu teria aqui 2,2 tonelada-força por metro. Aqui força normal, né? Qual é a força normal atuante na faixa. Aqui qual é o AS calculado, uma definida largura e aqui uma altura, né? Essa altura, né, é exatamente, né, aqui seria a altura útil, né, que é o D. Então são os 15 centímetros da espessura da laje, menos os 2,5 centímetros de cobrimento e menos metade da bitola do detalhamento, né? E aí, por fim, o detalhamento, no caso, fio de 12,5 a cada 17,5 nessa situação aqui. E como nós detalhamos a laje em 3 faixas, né? Nós criamos lá o detalhamento de fio de 12,5 na região central e fio de 12,5 a cada 20 na região periférica, né? Otimizando aí o detalhamento da laje para não fazer uma faixa única, superdimensionando as regiões da laje, né? No caso de uma laje relativamente comprida como essa, né? Com dimensões grandes em uma das direções, então seria interessante esse tipo de homogeneização das faixas. Então, a etapa C, que seria a homogeneização das faixas, e aí, separado as duas direções, nós temos outros recursos, né? Nós utilizamos recursos aí de homogeneização das faixas por pontos, né? Mas nós poderíamos utilizar aí a pré-seleção por grips, que também é para quem está mais acostumado com esse recurso, pode utilizar, selecionar um grupo delas e igualar, explodir, né? Os mesmos comandos que nós utilizamos com relação à barra de ferramenta também existe na pré-seleção por grip. Também existe essa possibilidade de executar um duplo clique sobre uma faixa de laje, né? E aí ter as opções de detalhamento para essa faixa. Então, eu tenho qual é o esforço e qual é a armadura detalhada, qual é o esforço resistente em cada uma dessas possibilidades. Existe também a opção de seleção por tooltip, ou seja, posicionamento do mouse sobre o elemento e ele destaca quais são qual é o detalhamento da faixa, né? Isso é bastante utilizado num pavimento relativamente grande, por exemplo, num pavimento térreo, né? Então não há necessidade de aproximar com vários zooms, posso estacionar o mouse sobre a laje e rapidamente identificar de maneira bem ilustrativa qual é o detalhamento da faixa, né? Apenas posicionando o cursor sobre a faixa, né? Outro tipo de detalhamento que nós poderíamos ter usado nesse projeto, né? Aquela nossa laje, nós poderíamos criar um detalhamento de armadura de base, né? E aí um detalhamento de armadura complementar. Então, nessa região aqui onde ficou só verde, né? Nós teríamos a armadura de base, por exemplo, um feed 8 a cada 20 ou um feed 8 a cada 15, né? E depois uma região onde eu teria a armadura complementar, né? Existe essa possibilidade e ainda existe essa situação onde nós poderíamos detalhar, por exemplo, né, uma tela, né? Uma tela soldada com uma armadura de base e aí uma armadura complementar. Então, nós fizemos a homogeneização das faixas, eliminando os picos, no caso das armaduras negativas, né? E aí, então, poderíamos visualizar as faixas explodidas, né? Então teríamos situações como essa aqui, né? Nas regiões próximos aos apoios, eu vou tendo esforço um pouco maior. E o que nós fizemos foi otimizar por um valor próximo ao pico na região do apoio, mas não o pico total, e criar uma situação parecida com essa, né? Então eu tenho faixas homogenizadas e a partir dessa homogenização eu tenho detalhamento. Esse outro recurso aqui também disponível na versão 17, ele mostra a relação entre a armadura detalhada, né, e a armadura necessária. Então qual é a armadura efetivamente detalhada e qual é a armadura necessária em função dos esforços. Então se eu criei algum tipo de equívoco na hora de homogeneização das faixas, o programa vai pintar de vermelho, assim, mostrando aonde estaria faltando a armadura em função da homogeneização que foi criada, né? Então é fácil identificar se cometemos algum equívoco na hora de homogeneizar as faixas. Ainda no editor de esforço de armadura ou no edição rápida de armadura, eu também tenho a possibilidade de, ao invés de editar as faixas, editar diretamente o detalhamento das armaduras, né? Trocando bitola e espaçamento.
Então, concluindo aí a etapa D, utilizando as ferramentas no editor de esforço, eu chego numa situação como essa, né? Onde eu tenho as armaduras positivas e as armaduras negativas, e essas sobreposições de texto, eu não consigo eliminar essas sobreposições de texto dentro do editor de esforço da armadura. Daí, então, se faz necessária a etapa D, né, que seria a etapa de ajuste final do desenho de armação. Então, o desenho de armação é um produto da otimização das faixas no editor de esforço de armadura ou no edição rápida de armadura, e finalizando esse desenho, eu tenho um arquivo DWG. E aí, então, eu elimino as sobreposições gráficas no arquivo DWG. E aí eu mostro nesse slide aqui, nós podemos identificar que eu posso separar os desenhos de armadura positiva na direção principal e armadura positiva na direção secundária, né? Isso, nesse caso aqui, nós não utilizamos porque não é muito efetivo não é muito eficiente, né? Seria mais eficiente esse recurso aqui num pavimento térreo, né? Com muitas lajes, e aí então teria um detalhamento da armadura positiva inferior e um detalhamento da armadura positiva superior. E aí também teria a possibilidade de detalhamento dos negativos separados, né, em duas direções principais. E aí a finalização dos desenhos na etapa D, onde eu finalmente eliminaria as sobreposições dos textos e teria o desenho final de armação. Foi exatamente esse exercício que nós realizamos há pouco, né? Então também tem a possibilidade de ter as armaduras separadas nas direções principais e secundárias. E também utilizamos aí o recurso de indicar qual é a direção principal, né? Essa seta verde também é um critério de desenho que pode aparecer no desenho do WG. Nós acabamos utilizando esse recurso e finalizando então a etapa D. Então, finalizando a etapa, nós temos os dois desenhos de armação, né? Da armadura positiva e da armadura negativa. E esses desenhos poderiam estar separados por direções ou dessa maneira como nós realizamos aqui. O próximo assunto é punção, né? Então, no detalhamento de punção, nós abrimos o assunto aí com essas imagens, né? E aqui mostram uma foto de um ensaio realizado, né? Com o rompimento à punção e exatamente como previsto aqui no estudo, né, das ações e reações sobre a laje, né. Aqui tem ilustrado nesse slide aqui o que poderia ser chamado dos perímetros de punção, né, exatamente os pontos de fissuração e trinca, onde faltou armadura em relação à ação atuante, né, apenas um ensaio. Então, o que nós temos aqui no nosso projeto? Nesse nosso projeto CTTQS, originalmente, os pilares aqui nessa região de destaque aqui, os pilares são em pé, né? Então não acontece cisalhamento, porque toda a cortante caminha para a viga e da viga vai para o pilar, né? Então não tem a verificação de cisalhamento e punção. Então, para acontecer essa situação, nós giramos o pilar em planta, né? Então, originalmente o pilar estava numa posição, como é destacado aqui, o pilar P3, né? E aí, para acontecer a situação da necessidade de verificação de punção, nós então modificamos o projeto original e criamos uma nova situação aqui onde aparece o pilar P3 agora girado, né? E aí quando nós fazemos isso, a carga de força cortante da laje atua diretamente no pilar. E aí se dá a necessidade da verificação de punção. Então, o que nós fazemos? Processamos a grelha novamente, o modelo de grelha é gerado e processado, e aí quando partimos para o detalhamento no editor de esforço de lajes, aparece então a verificação da punção aqui, né? Então, acionados os ícones aqui de cortante, de faixa de cisalhamento e verificação adicional de cisalhamento, aparece aqui os perímetros de punção. Então, aqui tem a situação em que cada perímetro é verificado, né? Em função do que prescreve a NBR 618/2003 e de como está ajustado os critérios de projeto do nosso programa. Então, a diferença aqui é que a NBR 618/2003, ela manda fazer a soma das cortantes e dividir pelo perímetro de punção, né? A diferença que o TQS faz é criar subperímetros de punção. Então, dessa maneira, nós temos aqui, ó, a cada subperímetro, nós temos a reação de apoio, né, das barras que tocam o subperímetro. Então, note que
Somando a força cortante normal em todo o perímetro, dividido pelo perímetro, nós teríamos uma resultante, né, de tonelada-força por metro, bem menor do que a que nós estamos verificando aqui. Então, por exemplo, desse trecho aqui, nós temos 2,28 tonelada-força por metro. Nesse perímetro aqui, nós temos 12,86. Então, se nós somássemos os dois diminuídos, cairíamos aí para uma da ordem de 7 toneladas-força por metro, né? Então, nós estaríamos perdendo reação de apoio, né? Nós teríamos uma situação de tensão bem mais suave do que efetivamente ocorre. Então, o que o TQS faz é criar subperímetros de punção. Né? Então, no subperímetro, ele homogeneiza a força cortante, que é oriunda da reação de apoio das barras que estão discretizando a laje no modelo de grelha. E aí nós pegamos a somatória das cortantes e atuamos no subperímetro. Então, percebam aqui, né, que eu tenho uma força de cortante aqui bem maior do que nesse trecho do mesmo perímetro. Então, nessa região, ou nessa região do subperímetro, nós fazemos a verificação. Então, a verificação consiste em comparar, né, em fazer a comparação entre a resistência da tensão com a resistência da tensão admissível. Então, se tal RD1 for menor que tal SD, nós vamos lá e armamos. Caso contrário, a armadura para, né? Então, nós verificamos aqui que nessa região nós precisamos de armadura. E aqui o detalhamento. Então, voltando lá no editor de esforço e armadura, quando selecionamos a visualização da armadura, mandamos recalcular aqui, então aparece que nessa região, né, é onde eu preciso de armadura. E aqui aparece o detalhamento, né? O detalhe 1, eu tenho aqui o detalhamento. E o detalhamento aqui no nosso TQS, ele é um detalhamento personalizado. Então, existe aqui um detalhamento que vamos chamar de default, e você pode ou não aceitar esse detalhamento. Então, como que é? Existe um banco de dados, né, que eu posso acessar aqui numa pasta, ó, na pasta de programas TQSW, suporte, lajes, blocos, eu encontro aqui o detalhamento. Então, os detalhamentos possíveis, por exemplo, numa laje de verificação de punção de uma laje plana, é esse detalhamento aqui chamado PUA 15. E aí é essa cobrinha aqui, né, com 10 centímetros nesse trecho e 10 centímetros nesse outro trecho, fazendo um zigue-zague. Esse tipo de detalhamento não é muito bem aceito lá na obra, né? O pessoal prefere ou um estribo fechado, né, ou então um detalhamento como estúdio, né? Então a gente verifica com o empreiteiro ou com o contratante qual o detalhamento que ele prefere, e aí então criamos o bloco de detalhamento e o programa usa esse bloco de detalhamento, né? Então é um desenho, e aí nós temos que tomar cuidado para que esse detalhamento tenha efetivamente o AS necessário naquela região, né? Então, esse banquinho de dados, nós podemos carregar ele, que fica aqui na pasta TQSW, né, suporte, lajes, blocos, e aí nós temos uma série deles aqui. E dessa série, né, então entendemos que se for laje maciça, ele utiliza o detalhamento PUA. Então, se a laje, por exemplo, tivesse 14 centímetros de espessura, o detalhamento ia ficar faltando a ilustração, porque não existe aí um PUA 14. Né? Existe o 15, o 16, mas não existe o 17, existe o 18, mas não existe o 19. Por quê? Aí você vai personalizar o seu detalhamento. Basta editar no desenho desse, salvar como PUA 17, por exemplo, ou PUA 14, e criar o detalhamento que você acha mais interessante. No caso de laje treliçada, ou no caso de laje nervurada, moldada em loco, eu tenho aqui os estribos fechados aí, né? Então, eu tenho um grupo de detalhamento já previsto aqui, e o que não for previsto, você pode ajustar e personalizar o seu detalhamento. Voltando aqui para o projeto. Então, no caso da punção, ela é verificada quando o pilar recebe a laje ou quando o pilar nasce sobre laje, que também acontece nesse nosso projeto aqui, né? No pavimento, lá na cobertura, nós mostramos aqui na nossa primeira web aula, na entrada de dados, o pilar nascendo sobre a laje, né? Então, essa aqui tem que fazer também a verificação da punção inversa, né? Porque é uma barra, né, que apoia na laje, e aí, então, o programa também realiza essa verificação de punção, e caso haja necessidade de detalhamento, ele vai detalhar. E o detalhamento, é claro, se dá em função da verificação das faixas no editor de esforço de armadura ou no edição rápida de armadura.
No caso de laje treliçada ou laje nervurada moldada em loco, a diferença aqui é que nós editamos os dados do edifício, definimos que é uma laje nervurada, não mais uma laje plana, e realizamos a entrada de dados no modelador estrutural utilizando a barra de ferramenta de laje. Ou seja, nós moldamos a forma, geramos a forma, né, no modelador estrutural, posicionando cada uma das nervuras, ou cada um dos enchimentos que vão resultar nas nervuras, em cada uma das direções, principais ou secundárias. Vamos ilustrar aqui no nosso exemplo, né? Vamos ilustrar aqui um lançamento de laje treliçada. Aqui também, se fosse laje nervurada moldada em loco, o lançamento seria muito parecido. Então, o que nós fazemos aqui? Vamos voltar no nosso projeto. Vamos pegar aqui um projeto já processado, para poder ilustrar mais rapidamente. Pegar aqui o projeto do pavimento tipo 3 a 5. Então, aqui eu tenho os dados da laje nervurada já lançada no pavimento tipo 3 a 5 e já processado. Então, vamos editar aqui o edifício e vamos fazer essa alteração no pavimento tipo 6 a 8. Vamos marcar aqui que ao invés de laje plana, vamos colocar laje nervurada. E lá nos dados do modelador desse pavimento, nós vamos alterar os dados da laje. Então, eu tinha uma laje maciça, eu vou colocar aqui uma laje, no caso aqui seria treliçada. Vamos colocar uma capa de 5 centímetros e vamos escolher uma nervura em EPS unidirecional com altura. Então, vamos colocar a altura de 20 aqui. Então, vamos usar esse isopor aqui, né, como enchimento. Um H20 40 120. Então, resultando a altura total de 25 centímetros. Vamos colocar uma nervura transversal de 10 centímetros de espessura a cada uma. Manter a sobrecarga. Ok. Então, usamos a barra de ferramenta de lajes, né? E então, encontramos aqui o recurso para inserir uma forma de nervura. Vamos inserir uma exatamente na região central da laje. E aí, posicionado uma, nós podemos funcionar esse comando aqui que distribui todas as demais, né? E aí ele já automaticamente já posiciona todas as formas na minha laje. Vamos alterar essa laje aqui agora para uma laje aqui, como vão é relativamente pequeno. Vamos alterar para laje treliçada aí, vamos continuar com a capa. Agora posso mudar uma capa para 4 centímetros, um EPS aí de 8 com mais 4 vai dar 12, talvez resolva, né? Uma nervura, tá ok aqui, então vamos posicionar. Aqui nós podemos zerar aqui a relação. EPS unidirecional, né? Vamos zerar aqui, não vamos colocar nervura na outra direção não. Ok, então posicionar uma forma. Posicionando uma forma, pode ser aí na região central da laje, né? E aí depois distribuímos as demais. Então, automaticamente as formas são distribuídas em função da direção principal da laje. Vamos fazer essa aqui, ó. Vamos alterar a direção para 90. Vamos montar aqui a seção laje treliçada, com capa de 4. PS unidirecional. Ok, vamos posicionar uma forma. Posicionar uma forma na região central da laje. E distribuir as demais. E assim, então nós distribuímos, né? Vamos manter essas outras aí, nós podemos manter como laje maciça para dar continuidade, como podemos deixar assim. Então aqui ficou o lançamento da laje. Então é dessa maneira que nós montamos as formas de nervura, tanto para a laje nervurada como para a laje treliçada. Então, a partir dessa definição, né, nós podemos realizar, aqui já está processado, né, essa mesma definição que nós lançamos, ó, igualzinho, aqui já está processado, esse é o modelo de grelha gerado, né, e a partir do detalhamento da homogeneização das faixas, ó, aqui na edição de armadura, eu tenho então a possibilidade de homogeneizar as faixas, o trabalho já foi realizado, também é parecido com o que nós fizemos lá quando a laje é maciça, homogeneizar as faixas, e aí eu vou ter o detalhamento. Aqui eu lancei também a linha de escoramento, e aí esse seria o detalhamento da nossa planta de forma, né? Vamos dizer assim, a forma de locação
das nervuras. Então podemos salvar o desenho aqui, ó, salvar esse desenho aqui como vamos chamar de PLA, planta, né? De fabricação da laje treliçada. E aí, a partir dessa edição, nós podemos acionar o processamento, né? Podemos acionar o processamento e gerar os desenhos de vigotas treliçadas, né? Então, aqui nós temos a planta de fabricação com os quantitativos e aqui cada uma das vigotas detalhadas, né? Então, nós temos o detalhamento com o quantitativo e detalhamento de cada uma das vigotas detalhada nas faixas. Assim como também podemos processar aqui, né, as tabelas de enchimento de laje treliçadas. E ele tem o quantitativo, né? Quantas formas foram utilizadas em cada um dos comprimentos. Como que eu vou cortar ou adquirir essas formas de nervura. Então, ele tem o detalhamento aí padrão de uma laje treliçada. Se fosse laje moldada em loco, ele faria o quantitativo das formas, né? E aí eu teria o detalhamento das armaduras principais e secundárias da mesma maneira como nós fizemos com a armadura positiva e negativa da laje moldada em loco. Então aqui nós temos o detalhamento da laje treliçada, uma visualização espacial da laje. Então, essa maneira é como nós realizamos. Então, nós fizemos a otimização das faixas, né, homogeneização das faixas, e aí então temos um tipo de nervura, né, ou cada treliça para cada uma das lajes. Salvamos aí a planta, e aí temos a geração dos desenhos, né? Temos a geração dos desenhos, no caso aí das lajes treliçadas. Então esse era o conteúdo previsto para essa web aula. Então abrimos agora aí nesse instantes finais espaço para perguntas e respostas. E aí chamamos também a participação da nossa colega Liliane. Boa tarde. Solicito por gentileza que suas dúvidas sejam enviadas via bate-papo para todos. Obrigada. A primeira dúvida da engenheira Maria. Você falou do detalhamento de armadura de base separado da armadura complementar. Como eu faria isso? Sim. Vamos voltar aqui no nosso projeto CTTQS Lages, né? E aí, então, nós podemos, vamos acionar aqui o pavimento onde nós trabalhamos e acionar a edição rápida de armadura ou o editor de esforço de armadura. Vamos separar aqui a armadura positiva e vamos voltar, ao invés de armadura, vamos voltar nas faixas, né? E aí vamos explodir as faixas, ó. Vamos explodir a homogeneização criada. E aí, então, eu tenho o detalhamento aqui da minha laje. Vamos gerar as faixas aqui, que é melhor.
processar, reinicializar as faixas, vamos inicializar as faixas positivas. Vamos voltar à edição rápida de armadura. Aqui está, vamos explodir. E aí voltei no original, né? Então aqui eu tenho um detalhamento, ó, de onde é essa região central eu preciso de mais armadura. E nas regiões periféricas um pouquinho menos. Então se eu colocar uma armadura de base aqui, por exemplo, né? FID 10 a cada 20, né, nessa região central eu vou precisar de um pouco mais de armadura para complementar, né? Então vamos criar aqui uma armadura de base. Vamos escolher aqui, por exemplo, FID 10 a cada 15 ou FID 10 a cada 20, né? Escolhemos aqui. E aí vamos criar então aparece aqui então FID 10 a cada 20, vamos separar a visualização. Então é como se eu estivesse detalhando aqui FID 10 a cada 20 de fora a fora, né? E aqui na região central eu tenho uma habilitação, a necessidade de colocar um pouco mais de armadura, né? Então eu poderia aqui eliminar essas aqui nessa região, eliminar alguma coisa que está sobreposta aqui, né? Então eu teria aqui essa armadura como sendo a armadura agora complementar. Então eu vou homogeneizar. Vamos homogeneizar aqui por um. Então eu passo a ter um FID 10 a cada 20 mais um FID 10 a cada 15 nessa região central. Então quando eu separo aqui e mando gerar o detalhamento da armadura nessa direção principal, se eu acionar a visualização da armação, eu tenho uma armadura de base e uma armadura complementar. Faltou aqui homogeneizar as faixas, né? Homogeneizar todo mundo. Agora sim, se eu mandar detalhar, eu passo a ter uma armadura de fora a fora, que seria o FID 10 a cada 15, depois o FID 10 a cada 17,5 como complementar, né? Nessa direção. Então nessa região central eu tenho uma armadura complementar e em todo o resto eu tenho armadura de base. É assim que eu separo a armadura de base e a armadura complementar. Podemos ir à próxima pergunta? Sem perguntas, Armando. Ok, eu lembro a todos que as perguntas que não forem encaminhadas agora, né, ao vivo, nós podemos encaminhar depois para a nossa equipe de suporte técnico ou direto para mim, né? Então, eu vou publicar aqui o meu e-mail, né, armando@tqs.com.br e os telefones, né? O meu telefone direto é o 11 99 452 0879. E tem a equipe de suporte da TQS, que é o suporte@tqs.com.br. E o telefone é o 11 3883 2722. Bom, não temos mais perguntas, então vamos encerrar a nossa web aula e deixando o convite, é claro, para a próxima web aula, que será nessa próxima quarta-feira, às 16 horas. Vamos falar sobre o assunto de dimensionamento de elementos de fundação e edição de plantas e plotagem. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela colaboração da nossa colega Liliane e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos.